Vocês estão me ouvindo agora? Beleza. Caso o meu microfone comece a falhar, eu estou vendo aí o rosto do Rafa, da Bruna, do Luiz e da Adriana. Vocês podem fazer um assim. Aí eu paro e troco de notebook aqui para falar. Então, tudo bem. Então, como o Rafa comentou, né, já deu essa primeira palavra, a gente vai falar sobre o livro Coronavírus e Cristo. Acho que vocês conseguem enxergar aqui, é esse livro do John Piper. Ele é um livro bem curto, assim, dá para ler em coisa de... E a letra é grande, dá para ler em coisa de meia hora, 1 hora de leitura, dá para terminar esse livro. E ele foi um livro escrito no começo da pandemia, com o intuito de evangelizar alguns irmãos e também fortalecer os irmãos, né, na fé. O John Piper, para quem não conhece, ele é um pastor batista, ele é um dos maiores, e se não o maior pastor da atualidade. Ele é considerado aí um excelente pastor, um pastor muito firme nas escrituras, calvinista, e sempre de acordo também com as ideias da nossa igreja, também presbiteriana, que a gente segue a confissão de fé de Westminster e etc, né? A gente tem a visão do John Piper muito alinhada com a da nossa igreja também. Então, para quem não conhece John Piper, ele é um excelente escritor, um super pastor, e ele tem cursos na internet, tem livros sobre a soberania de Deus, etc. E ele é tão firme nessa questão de calvinismo, só um parênteses, na introdução a quem é o John Piper, que ele até tem uma brincadeira que ele fala que ele não é um calvinista de 5 pontos, ele é um calvinista de 7 pontos. Ele faz uma brincadeira, ele até escreveu um artigo sobre isso, meio que brincando, né? Depois eu até compartilho com vocês. Mas basicamente é isso. Então eu pretendo aqui ser bem breve, porque o livro já é curto. E eu vou dar uma introdução sobre ele, vou falar sobre aqui a primeira parte. Então eu pretendo acabar aqui antes das 11. Brincadeira. Então, a gente vai começar aqui. E o primeiro capítulo que John Piper escreveu tem como título... O meu som tá falhando aqui? Oi, o áudio? O áudio tá falhando? Não chegou a falhar ainda. Ele tá ecoando um pouquinho só. Mas acho que dá para prosseguir. Para alguém tá ruim? Ou é só para mim? Vê se tá melhor agora. Alô, som. Para mim tá bom. Beleza, vou usar esse áudio do segundo computador aqui. Ok. Tá bom. Então, beleza. Qualquer coisa vocês me avisam aqui no... Tá bom. Tá bom. Então, o primeiro capítulo que o John Piper escreveu sobre esse livro aqui, Coronavírus e Cristo, tem como tema o Deus que reina sobre o coronavírus. Ele divide em 5 partes, se eu não me engano, só que eu pontuei aqui as 3 principais. O livro, ele pontuou aqui, ó, a primeira parte seria Venha para a Rocha, a segunda, Um Sólido Fundamento, a terceira, A Rocha é Justa, o quarto ponto, Soberano sobre Tudo, e o quinto, A Doçura do Seu Reinado. Essa seria a primeira parte. Eu fiz uma junção dessas partes e separei nas 3 principais. E a gente vai começar aqui falando... Deixa eu ver se eu consigo passar o slide. A gente vai começar falando sobre Venha para a Rocha. Então, vamos lá. Aqui o John Piper, ele escreve tendo como principal objetivo falar sobre, ou melhor, fazer a gente refletir sobre quem é Deus e sobre aonde a gente está firmado. Então, a primeira pergunta que ele faz aqui é a seguinte. A pergunta que devemos fazer é: temos uma rocha debaixo dos nossos pés? Uma rocha que não pode ser abalada nunca? Então, aqui o que ele tem como objetivo principal é levar o leitor a refletir sobre aonde está a esperança, aonde está a sua esperança.
Nas suas anotações, ele descreve em vários pontos desse livro, que mesmo que indiretamente, né, a questão forte da esperança. Então, quando a gente vive período turbulento, os nossos pés devem ficar firmes para que não aconteça qualquer tipo de deslize ou queda. E não só isso, uma rocha, né, além dela firmar os nossos pés no sentido físico, ou seja, no sentido tátil, ela também é responsável por uma parte de, abre aspas, da questão psicológica, né, fecha aspas. Porque a nossa esperança, ela está naquilo que confiamos e que sabemos que é capaz de nos manter firmes. Ou seja, se a gente tem uma rocha duvidosa debaixo dos nossos pés, ou ela não é justa, o que a gente tem é uma miragem. É o que o próprio John Piper fala. Se a nossa percepção de rocha é uma rocha duvidosa, uma rocha que a gente não conhece, ou também não é justa, a gente tem uma miragem. E esse não é o nosso Deus soberano. O ponto aqui do John Piper, principalmente, é enfatizar de que não só os nossos pés têm que estar firmes, mas a nossa percepção, ou o nosso lógico, nosso raciocínio precisa estar ligado diretamente a essa rocha. Então ele faz essa comparação ou essa união dos dois pontos, tanto físico como psicológico. O segundo ponto que ele coloca aqui, que eu queria enfatizar, seria essa frase que ele convida e as pessoas a fazerem parte dessa rocha e refletir sobre quem é essa rocha e a nossa esperança. Então ele escreve assim: o objeto da esperança é o futuro. A experiência da esperança está no presente. E essa experiência atual é poderosa. Esperança é poder e poder presente. Ajuda as pessoas a sair da cama e ir trabalhar. Agora, dá sentido à vida cotidiana, mesmo a vida trancada em quarentena e em casa. Agora, libera do egoísmo, advindos do medo e da ganância. Agora, capacita o amor e a intrepidez e o sacrifício. Agora. Isso também, o objetivo dele, conforme ele vai escrevendo nessa primeira parte, então é fazer uma breve reflexão da nossa esperança. Ou seja, durante ao longo da história, aconteceram diversos casos e situações de tribulações. A gente já teve diversos tipos de doença, tivemos diversos tipos de guerra e tantas outras coisas que não só foram mundiais, como também pessoais. A gente já sofreu tanto por perda de familiares, por questões pessoais, não mundiais, né? E a pergunta é, onde está a nossa rocha? Onde está a nossa esperança? Será que a nossa esperança ela é duvidosa? Será que a gente de fato diz que temos uma esperança, mas não sabemos qual é essa nossa esperança? De novo, se nós não sabemos aonde nós estamos firmados como rocha ou quem é nossa rocha, o que nós temos é uma miragem. Nossos pés tendem a escorregar e nós não iremos prosseguir com fé e alegria inabalável, né? Então, um dos versículos que ele deixa aqui citado é Romanos 5:4, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estivemos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ou seja, né, o que nós estamos vivendo aqui de tribulações foi até exatamente o que o pastor falou hoje no culto pela manhã. Se Deus promete na vida eterna enxugar toda lágrima, como que nós vamos saber que se isso é bom se nós não temos lágrima? Deus usa então as tribulações e os momentos difíceis da vida
por alguns motivos. E os dois que eu queria pontuar aqui é o primeiro, mostrar a nossa fragilidade. A gente então percebe que um simples vírus, menor do que, sei lá, qualquer invisível aos nossos olhos, ele foi capaz de matar milhões de pessoas, né? Ou melhor, infectar milhões de pessoas e matar milhares de pessoas. E a segunda questão é que isso produz para nós esperança, ou seja, a tribulação nos coloca no eixo, nos coloca no lugar onde deveríamos estar. Nós temos então a esperança de que nós vamos viver a vida eterna. Nós vamos viver com as lágrimas enxugadas e etc. Então, o sofrimento aqui da terra, ele é bem-vindo, por mais que seja ruim, e ele produz bons frutos nos que estão firmes em Cristo Jesus. E essa é a ligação que John Piper sempre faz. As tribulações são boas, desde que o ser humano esteja ligado a Cristo Jesus. Porque toda tribulação irá produzir, como até Paulo diz, a esperança. Então, essa foi a primeira parte, e a primeira parte de Venha para a Rocha é, que nem eu falei, é uma reflexão, é um convite a pensarmos onde está a nossa rocha, se de fato temos a esperança, ou de fato temos a convicção de que a nossa esperança não é nessa terra, mas sim no porvir. E agora, sabendo que a nossa rocha é Jesus Cristo, nós temos que nos perguntar algumas coisas, né? Então, essa segunda parte tem como tema a rocha justa. E aqui, o que John Piper ele escreve? Ele faz um contraponto da bondade de Deus com a justiça divina. Ou seja, a gente costuma dizer que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Tem até alguns filmes que deixam isso muito claro, e as igrejas em si, hoje em dia, deixam muito claro que Deus é bom. Mas será que Deus ele tem a parte de ira também? Será que Deus é 90% bom e 10% ele usa de ira? Ou como que funciona isso na perspectiva teológica, né? Da característica, do caráter de Deus. Então, a bondade versus justiça. O que a gente precisa entender aqui nesse ponto é que Deus é 100% bom e Deus é 100% justo. O que isso quer dizer? É que a bondade, ela não anula a justiça de Deus. Então, a bondade de Deus é a sua disposição de ser generoso, de fazer o que abençoa os seres humanos. Então, a plenitude e a perfeição transcendente de Deus, que é a sua santidade, é como uma fonte que transborda. É por isso que Deus é inclinado a ser generoso, mas Deus não é carente. Então, portanto, ele nunca explora os outros para compensar alguma deficiência dele mesmo. Isso resume que Deus é generoso e não carente. Então, a sua bondade, se eu estiver indo muito rápido, vocês me pausam, tá? Mas a bondade de Deus, então, ela não está desconectada com a justiça. Ela não é concedida, então, de maneira a negar a sua dignidade, a beleza e a grandeza infinita de Deus. Então, é por isso que a justiça de Deus envolve a punição final, bem como a bondade também. Quando Deus pune aqueles que não se arrependem no inferno, ele não lhes concede a sua bondade, mas ele não deixa de ser bom por causa disso. A sua santidade e justiça governam a concessão de sua bondade. E é por isso que a bondade flui especialmente àqueles que temem e que se refugiam nele. Como diz Salmo 31:19, minha colinha, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Essa primeira introdução que eu dei desse segundo capítulo, além de dizer que a bondade de Deus não exclui a justiça divina, ela também deixa uma brecha para a gente pensar uma coisa que, quando eu parei para pensar, eu tive um leve choque
mas depois de um tempo eu entendi e aceitei, que é assim, nós entendemos que Deus, ele salva quem ele quiser. Nós, como presbiterianos, nós entendemos que Deus escolhe os seus eleitos. Ele tem os seus eleitos e assim salva quem lhe apraz. Isso glorifica o nome de Deus. Mas quem Deus não quer salvar e vai para o inferno, o que isso significa? Isso também manifesta a glória de Deus. Ou seja, pessoas que são salvas pelo nosso Deus está ligada diretamente à bondade de Deus e à misericórdia de Deus sobre os seus eleitos. E as pessoas que vão para o inferno, ou melhor, não são salvas perante Deus, isso manifesta a glória de Deus no que diz respeito à justiça dele. Ou seja, a bondade não está desconectada com a justiça. E como o Salmo 31 diz, a bondade de Deus flui especialmente àqueles que temem e que se refugiam nele. Então a gente tem esses dois contrapontos sobre bondade e justiça. Uma não exclui a outra. O que John Piper escreve aqui é basicamente isso. E ele conclui, né? Todos nós somos pecadores, sem exceção. Todos nós trocamos a glória da dignidade, a beleza e a grandeza de Deus por coisas que apreciamos mais. Isso está escrito em Romanos 1:23. Isso é uma desonra vergonhosa a Deus, quer reconheçamos ou não. Então a conclusão é: nós merecemos ser punidos. A nossa desonra da glória de Deus nos torna objetos dignos da ira sagrada. Então a Bíblia diz que somos por natureza filhos da ira, o que significa que Deus seria santo e justo ao não ter bondade nenhuma sobre a face da terra. Isso pode parecer um pouco denso, né? Um pouco pesado, mas falando de linguagem um pouco mais direta e simples, o que John Piper escreve aqui, depois de entendermos de qual é a nossa rocha, é que Deus ele tem as suas duas principais não, mas ela tem duas características que ele destaca aqui, que é a bondade e a justiça. A bondade não exclui a justiça. A santidade e a glória de Deus é manifesta tanto na bondade quanto na justiça. Deus não é carente. E ele, se ele quisesse reter a sua bondade de nós, não seria demérito. Ou seja, Deus poderia muito bem, seria justo e santo ao fazer isso. Eu recomendo muito que os irmãos leiam o livro, porque os pontos que eu estou colocando aqui são as principais ideias de determinados capítulos. Para uma compreensão melhor de tudo que John Piper quis dizer, próprios exemplos que ele dá de uma doença que ele teve, etc., eu sugiro que vocês façam a leitura. O Ministério Fiel disponibilizou gratuitamente o PDF. Indo para a última parte, que seria uma breve conclusão, eu quis não citar muita coisa do que ele falou aqui, mas eu queria pegar uma ideia do que ele escreveu. 1 Samuel 2:2 diz: ninguém é santo como o Senhor, não há rocha como o nosso Deus. Existe um pastor teólogo que se chama Mark R. Rushdoony. Ele é um pastor americano e ele, se não me falha a memória, e ele tem um artigo sobre a soberania de Deus que tem como uma seguinte frase que eu queria que vocês guardassem. É uma frase muito óbvia, mas eu queria que vocês guardassem essa frase porque eu vou ler uma história daqui a pouco. Então a frase é a seguinte: a alternativa a um Deus soberano é um homem soberano. A alternativa a um Deus determinador é um homem determinador. Ou seja, se o homem, não vou querer
explicar o óbvio, né? Mas se o homem se considera soberano, então Deus não é soberano na vida dele. Se o homem ele se considera e ele é determinador, ele é, enfim, a alternativa disso é que Deus não é o determinador da vida dele. E o que eu queria ler agora para vocês é um artigo que eu li há muito tempo atrás, assim, coisa de muitos anos. Eu ainda não era nem da Igreja de Santo André, lá da Presbiteriana de Santo André. E foi o próprio John Piper que escreveu, e ele fez uma breve reflexão sobre a soberania de Deus, que é esse último capítulo, essa última parte do primeiro capítulo, que se chama Teologia do Sono. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque não é uma leitura longa, mas é uma leitura muito interessante. Deixa eu abrir aqui. Esse artigo está disponível no site da monergismo.com. Depois eu mando tanto os meus rascunhos, quanto o slide e essas referências. Então, o que eu queria, antes de ler essa breve, entre aspas, né, Teologia do Sono, que o John Piper escreveu, sobre a soberania de Deus, e que tem a ver com o livro, eu queria que vocês lembrassem da frase que eu acabei de falar, que é: a alternativa a um Deus soberano é um homem soberano. E a alternativa a um Deus determinador é um homem determinador. Então, a Teologia do Sono diz assim: às 5 horas da manhã, na manhã do domingo, o mundo não é escuro, mas também não há cor. Tudo é preto, branco e cinza, exceto a luz laranja na garagem do outro lado da rua, que brilha através da janela do meu quarto. É interessante vocês imaginarem essa cena, porque ele escreveu de fato sentado à beira da cama isso aqui. Então não há brisa, e as folhas de álamo são capturadas com uma fotografia em silêncio. As estrelas se foram, mas o sol não surgiu por todo. Por isso, você não pode dizer se o céu está nublado ou claro. Muito em breve saberemos. Sento na beira da minha cama, tentando desenvolver uma teologia do sono. Por que Deus nos projetou de tal forma que tivéssemos necessidade de sono? Dormimos durante 1/3 das nossas vidas. Apenas pense nisso. Gastamos 1/3 das nossas vidas como mortos. Basta pensar em tudo que está sendo deixado de lado, mas que poderia ser feito se Deus não tivesse nos projetado para precisar de sono. Certamente não há dúvida que Ele poderia ter nos criado com nenhuma necessidade do sono. E apenas pense, todos poderiam se devotar às suas carreiras e não se sentir cansado. Todo mundo poderia ser um obreiro cristão em tempo integral e ainda manter o seu trabalho. Poderíamos nos envolver em muitas coisas dos negócios do nosso Pai. Por que Deus imaginou o sono, se Ele nunca dorme? Ele teve a ideia do nada. Deus criou o sono pensando nas suas criaturas terrenas. Mas por quê? O Salmo 127:2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. De acordo com esse texto, então, o sono é um dom de amor, e um dom que é frequentemente desprezado pela labuta ansiosa. Um sono tranquilo é o oposto da ansiedade. Deus não quer que seus filhos sejam ansiosos, mas que confiem nele. Portanto, concluo que Deus criou o sono como um lembrete contínuo de que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele. Sono é um lembrete diário da parte de Deus de que não somos Deus. Essa parte é interessante. Sono é um lembrete diário da parte de Deus de que não somos Deus. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Salmo 121:4. Mas Israel dormitará. Não somos Deus. Uma vez ao dia, Deus nos envia para a cama como pacientes com uma doença. A doença é a tendência crônica de pensar que estamos no controle e que o nosso trabalho é indispensável. Para nos curar dessa doença, Deus nos transforma em sacos indefesos de areia uma vez por dia. Quão humilhante é a um executivo corporativo autossuficiente
ter que entregar todo o controle e ficar tão mole quanto um bebê recém-nascido todo dia. O sono é uma parábola que Deus é Deus e nós, meros homens. Deus cuida do mundo numa boa enquanto o hemisfério dorme. O sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias. O homem não é soberano, o homem não é soberano e o homem não é soberano. Não deixe que a lição se perca em você. Deus quer que confiemos nele como o grande trabalhador que nunca se cansa e nunca dorme. Ele não fica impressionado com as nossas noites acordadas, nem quando madrugamos cedo. Mas ele se deleita com a confiança tranquila que lança toda a ansiedade nele e dorme. Em busca de descanso, Pastor John Piper. Eu achei, quando eu li isso daí, eu li a parte do livro sobre a soberania de Deus, na hora veio esse artigo que ele fala sobre a teologia do sono. Então, lembrando a frase que eu falei, a alternativa a um Deus soberano é um homem soberano. E a alternativa a um Deus determinador é um homem determinador. Mark disse, né? O que isso tem a ver com a teologia do sono? Tanto essa questão da teologia do sono, quanto as dificuldades, né, que eu pontuei atrás, dizem que nós devemos ter, como cristãos, a consciência de que nós somos dependentes de Deus. Ou seja, Deus é o determinador e Deus é o soberano. E ele nos faz lembrar isso de diversas maneiras. Seja por tribulações nas nossas vidas particulares, ou seja, no trabalho, com o nosso cônjuge, os nossos pais, parentes, etc. Seja por uma tribulação mundial, como estamos vivendo, o coronavírus, a pandemia. Deus nos lembra que nós somos fracos e dependentes dele, como em questões que nós nem paramos para pensar, como o sono. Deus, ele está no controle de todas as coisas. E ele quer não só que nós continuemos a refletir e a nos aproximarmos dele, no sentido de ele é a nossa rocha e nele é a nossa esperança. Nós temos que estar com isso muito claro e sermos relembrados todos os dias disso. Mas também ele quer que nós descansemos nele. Como a teologia do sono, que é uma quase que brincadeira, a teologia do sono, como o John Piper escreveu, Deus está no controle. Ele é o soberano. Ele lembra isso de diversas formas na nossa vida. E para concluir, aqui eu queria deixar João 11, de 25 a 26, que diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Isso aqui foi um plágio daquele estudo que eu dei sobre a Páscoa. Eu acabei da mesma forma, com esse mesmo slide. Que seria um resumão de tudo, né? Primeiro ponto, resumindo. Que a gente possa refletir se a gente conhece de fato a nossa rocha. Então, o que a gente deve se perguntar, a gente sabe quem é a nossa rocha? Vírgula. A nossa rocha é inabalável? Porque se for inabalável, o que nós temos não é o Deus soberano, e sim uma miragem. É o que John Piper escreve. Mas se a nossa resposta for, não, a nossa rocha não é... Sim, a nossa resposta é que a rocha é inabalável. Então nós temos Deus como esperança. Por mais que passamos tribulações, ou melhor, como diz João 11, por mais que morramos, a nossa esperança está na vida que está por vir. E por fim, eu queria que vocês também sempre encorajar todos vocês a se lembrarem desses pontos que foram abordados aqui. E uma coisa que eu gostaria também de compartilhar, que essa questão da teologia do sono, eu sempre lembrei, né? Diversas horas,
diversas situações da minha vida, sempre que eu deitava a cabeça, né, depois de ter lido esse artigo, eu lembrava, de fato, eu estou cansado e eu tenho um lugar para dormir. Deus é soberano sobre a minha vida. Deus está cuidando de tudo. Deus é o rei do universo. E por mais que nós morramos ou passamos tribulações, a nossa esperança está em Cristo e na vida eterna. Então, a parte B do versículo, todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê existo? Então, esse é o fim do slide. Acabou por aqui. Caso alguém tenha alguma pergunta ou queira falar alguma coisa, eu estou à disposição. Eu vou compartilhar o PDF de novo para vocês no grupo. Já está lá, mas eu vou compartilhar de novo para quem quiser ler o livro. Vou compartilhar a apresentação e os meus rascunhos. Então, caso alguma coisa não tenha ficado claro, eu peço que vocês, por favor, me procurem para que a gente possa esclarecer tudo e deixar as coisas da melhor forma possível. Obrigado pela oportunidade, Rafa. É isso. A gente que agradece, Ian. Muito, muito boa e completa a introdução. Com certeza foi de grande valor para nós. Bem introduzido para que os próximos pastores também possam continuar, né, com os demais capítulos ou dentro do tema. Muito bom mesmo. Que Deus te abençoe, viu, irmão? E tá aberto até para os demais sócios que queiram também compartilhar, ter um domingo para falar também com a gente. Muito bom mesmo, viu? E é uma experiência boa também, né, Ian? A gente passa um pouquinho de nervoso, mas é muito bom, é excelente, né? A gente pode se aprofundar e estudar mais, né? É muito legal e compartilhar com os irmãos aqui. Alguém tem alguma pergunta? Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Ian, muito obrigado aí pela palavra. Deus nos relembrando, né? Essa questão do sono aí nos deixa refletir mesmo, meu irmão. Se a gente for imaginar, né, a primeira vez que Deus fez o homem cair no sono foi Adão lá, né? E enquanto Adão não estava no sono, Deus fez uma grande providência. Criou Eva. E realmente o sono mostra que Deus é soberano e que nós não somos nada. Porque se nós fôssemos alguma coisa, Deus dormiria e nós não. Simplesmente isso. Boa colocação mesmo. Depois o Ian vai compartilhar também, né? Esse material. E com certeza podemos descansar em Deus, né? Aproveitar essa parte de sono, do sono que Ele nos dá para repousar. Mostra o quanto nós somos debilitados e precisamos de Deus, né? Muito boa colocação. E também acordar quando precisamos acordar, né? Que a nossa teologia possa estar sempre desperta, né? Sempre a gente tem essa disposição para levar a palavra de Cristo, essa teologia, quando a gente tem que estar, né? Durante o dia acordado e prestando esse serviço, né? A Deus, como no dia de hoje, né? Muito bom mesmo, irmãos. Obrigado por cada um que esteve presente aqui. Eu agradeço. E vamos passar depois a agenda certinha do nosso próximo encontro, tá bom? E aproveitar esse tempinho com a família agora, né, gente? Nosso almoço. A gente está muito feliz. A gente agradece também quem pôde participar no meio da semana na reunião de oração. Foi muito bom. E queria compartilhar aqui que nós tivemos a participação de alguns adolescentes, né, como o Caio, a Lídia, e eles gostaram muito. Depois a gente pôde ver que eles compartilharam com a gente, né, que eles gostaram e queriam participar já da próxima, já perguntando. A gente fica muito feliz dessa aproximação com eles, tá? Então, que Deus continue nos abençoando. E para isso, né, para pedir para que Deus nos abençoe cada vez mais e que a gente finalize esse encontro nosso, eu vou pedir para Thaís fazer uma oração para a gente. Vamos orar, pessoal. Grandioso Deus e soberano Pai, muito obrigada, meu Deus, pela palavra, Deus, que o Senhor nos trouxe através da vida do Ian, nos lembrando, ó Deus, que o Senhor é a nossa rocha firme, que o Senhor é um Deus que
é bondoso e também é justo. E que em Ti, ó Deus, nós podemos confiar e descansar, ó Pai, os nossos corações e depositar, ó Pai, no Teu altar os nossos anseios, crendo, ó Pai, confiantes de que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, da melhor forma. Amém. Também te pedimos perdão, ó Deus, porque pelas vezes que nossa fé é pequena, que nos desgastamos, ó Deus, querendo fazer as coisas com as nossas próprias mãos, e pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, nos capacitando, ó Deus, aumentando a nossa fé em Ti e nos ajudando, ó Pai, a confiar cada vez mais nessa verdade absoluta, ó Deus, de que o Senhor é soberano e que o Senhor tem cuidado de nós. E que assim, ó Deus, a gente também possa estar se aproximando mais de Ti, mais da Tua verdade e da Sua vontade, ó Deus, para nossas vidas, para que a gente possa viver de maneira completa, ó Deus, o chamado que o Senhor tem para cada um de nós realizar, ó Pai. Amém. E que o Senhor também esteja afastando de nós todo mal, ó Deus, todo mover do maligno que quer nos desanimar, nos confundir, ó Pai, colocar meias verdades, ó Deus, na nossa mente, que esteja sendo eliminado, ó Deus, toda essa confusão mental, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, ó Deus, com a Tua iluminação, com o Teu discernimento, sabedoria, Pai. Amém. E Te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor ouvir, ó Pai, as nossas orações, mesmo sendo tão falhos, o Senhor ainda assim nos abençoar, ó Pai, e nos guardar, ó Pai, de tantos males. Amém. Que o Senhor também abençoe grandemente a vida do Ian, que trouxe essa palavra para nós. Amém. E também esteja abençoando sua saúde, ó Pai, a recuperação do seu joelho, meu Deus, iluminando, colocando ele na mão de bons profissionais, ó Deus, para que, iluminando ele também, ó Deus, para que o melhor procedimento agora possa ser feito com relação à situação agora do joelho dele, ó Pai, seja fazendo a cirurgia ou não, que o Senhor ilumine, ó Deus, para o que for melhor e dê todas as providências também, ó Deus, necessárias. E também esteja abençoando cada jovem, ó Deus, o Senhor sabe do coração de cada um, o Senhor sabe, ó Pai, do dia a dia de cada um, e te peço, ó Deus, que o Senhor esteja presente, ó Pai, na vida de cada um de nós, ó Deus, Amém. nos sustentando, ó Pai, e nos ajudando, ó Pai, a crer e a nos lembrar que o Senhor está conosco a todo momento, ó Deus, e assim, ó Deus, nos alegrando e buscando, ó Pai, cada vez mais fazer a Tua vontade, ó Deus, e não a nossa, ó Deus, porque somente ela é melhor para as nossas vidas, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Valeu, gente. Deixa eu parar